Apocalipse, de novo, né, gente? Passou julho, mês de férias, agosto, programações de aniversário da igreja, agora voltamos de novo ao nosso ritmo, capítulo 14. Eu quero lembrar os irmãos, enquanto acham o texto, que essa fichinha de sugestão está ali junto com os dízimos, naqueles receptáculos do dízimo, para que você possa dar sugestões para a igreja, para o nosso planejamento 2023. Até hoje, a oportunidade, porque nós já estaremos pegando essas sugestões e já analisando no nosso planejamento para o ano que vem. Então, se você tem alguma sugestão que você possa oferecer para o aperfeiçoamento do ministério da igreja, pega um papelzinho, escreva ali a sua sugestão e coloque no gasofilaço ou entregue para qualquer diácono de plantão, que ele chegará à comissão de planejamento estratégico, tá bom? Eu vou ler o texto porque os irmãos na internet, se vocês lerem, eles não vão escutar por causa do microfone. E você preste atenção nesse texto que nós estamos vendo. Apocalipse, capítulo 14, de 13 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem a autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Só esse texto que estaremos estudando hoje. Conforme nós temos estudado o Apocalipse, lembramos os irmãos que a palavra Apocalipse quer dizer revelação, portanto é um livro que precisa sim ter estudado. Ele não é um livro secreto, que ninguém sabe o que tem, mas é um livro que foi dado a fim de revelar a palavra de Deus, a vontade de Deus para os seus servos, inclusive para nós. Muitas pessoas tentam ler Apocalipse, tentando fazer uma tradução, uma interpretação literal, e têm percebido que não dá certo. Primeiro, porque isso assusta quem está lendo. Muita gente tem medo de Apocalipse, né? E segundo, porque o livro não faz sentido se você buscar uma interpretação literal. Esse já é o nosso 33º estudo em Apocalipse, e os irmãos têm percebido isso, que não faz sentido se você quiser pegar do primeiro ao último capítulo, porque vira e mexe, ele fala da volta de Jesus, e depois começa a contar a história de novo. Depois ele fala da destruição de toda a terra, de toda a natureza, e começa a falar de novo, desde lá do começo. Por isso que os estudiosos têm mostrado que a melhor forma de você interpretar Apocalipse é você entender o texto como 7 seções paralelas. Coloca o próximo slide, por favor. 7 seções paralelas, como se fossem 7 placas de vidro, que quando você olha, você enxerga o total, a visão geral, mas quando você olha lateralmente, você percebe que são seções, cada uma delas começando e terminando com a volta de Jesus, entre a primeira e a segunda vinda. O texto que estamos hoje é a conclusão da 4ª sessão. E aqui nós estamos vendo agora a vinda de Jesus. Então, quando a volta de Jesus, na verdade,
né, a segunda vinda. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos olhar dessa forma. É por isso que o estudo, às vezes, parece repetitivo. Não sei se você tem notado isso. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele conta uma história, desde o nascimento de Jesus até a consumação do século. Depois que ele termina essa fase, ele volta para contar a mesma história com um ponto de vista diferente, ou realçando um aspecto diferente dessa mesma história, e assim por 7 vezes. Dito isso, nós precisamos entender que esse é a primeira vez dessas 4 fases que João disse que vê, de fato, Jesus voltando. Antes ele só falava, escreve, lê, o cordeiro virá, etc. e tal, mas agora ele vê essa volta. E aí ele mostra aqui o retorno de Jesus à terra, carregando os emblemas da sua glória e triunfo. A ideia da nuvem branca mostra isso. E quando nós olhamos esse texto, mostra Jesus voltando com uma coroa de ouro na cabeça. E é bom a gente atentar para esse detalhe, porque nós já aprendemos no próprio Apocalipse que Jesus não voltará como Salvador, mas sim como juiz de toda a terra. Voltará como Rei Supremo, absoluto, para julgar. E isso nós temos visto durante todas as sessões que estamos estudando no livro de Apocalipse. É por isso que ele tem uma foice em sua mão. Lembram-se daquele texto, de vários textos do próprio Evangelho, quando fala acerca de Jesus que separa o joio do trigo na ceifa, né, quando for ceifar. E essa é a ideia do que João está vendo aqui. Lembre-se que toda a linguagem de Apocalipse é figurada. Ela é escrita com a finalidade de que quem entendesse apenas as pessoas destinatárias do livro. E aqui a base, o fundo, ou o pano de fundo de Apocalipse é o Velho Testamento. Então nós precisamos olhar esse sentido figurado para que nós possamos entender aquilo que é entendível, porque algumas coisas nós não temos condições de entender em Apocalipse. Como um detalhe que estaremos vendo nesse próprio texto, né? Talvez aqui também a gente já possa entender hoje que aquela visão pré-milenista da escatologia, de que Jesus voltará para inaugurar um reinado de 1000 anos em Jerusalém, e etc., e depois o anticristo vem, e etc., não, essa visão não subsiste à interpretação de Apocalipse, porquanto a ideia que nós temos na Bíblia é que quando Jesus voltar, será de uma vez por todas, de forma inequívoca, como diz outros textos, da palavra, que as pessoas estarão casando-se e dando-se em casamento, ou seja, a vida normal, quando Jesus voltar. E o que temos desse texto é exatamente essa ideia, de que o Filho do Homem vem sobre as nuvens com uma foice para ceifar, e pronto, passou-se aí toda essa primeira fase da história, e a partir daí começa a eternidade. Capítulo 14, coloca o primeiro, por favor, o próximo slide, minha irmã. O último estudo que nós tivemos é em junho, né? Nós aprendemos acerca do severo julgamento de Deus. E nesse severo julgamento, que foi essa parte aí no capítulo 14, dos versos 6 a 12, dos anjos que foram aparecendo na descrição, mostra ali o anúncio da graça de Deus, mostrando de fato que deve adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mostrou também o anúncio da destruição e o anúncio de advertência. E agora o que João está vendo é o cumprimento daquelas ameaças que foram feitas no bloco anterior. E quando nós olhamos dessa forma, lembrando que Apocalipse está nesse caso, nessa visão, se tratando de uma visão futura, continua sendo um alerta para mim e para você, como nós vamos ver estudando esse texto hoje. Eu vou inverter o texto, vou colocar o estudo do verso 13 entre os dois blocos, por uma questão didática, e daqui a pouco, quando chegar lá, eu falo por que estou fazendo isso. Vamos lá, então. O tema desse texto todo é a grande colheita, como a gente está vendo aí. São 2 colheitas que nós temos. A primeira, dos versos 14 a 16, que é uma colheita de trigo, de ceifa, vamos dizer assim.
E a segunda, a colheita de uvas, de uma vindima. E o que nós aprendemos nesse texto dessa grande colheita? A primeira lição que nós tiramos desse primeiro bloco, depois nós voltamos no verso 13, é que essa grande colheita, ela é promovida por Jesus. João está mostrando aqui que Jesus volta para fazer essa colheita, uma colheita dupla, como já disse, que ele mostra que esses dois blocos, nessa colheita, os crentes em Cristo são separados para o próprio Cristo, para uma recompensa eterna. E essa recompensa eterna não é para todos os homens. Ele mostra o segundo bloco de que aqueles que rejeitaram a Jesus serão julgados com uma punição eterna. E isso é muito grave. Mas isso também está na essência do Evangelho, daqui a pouco vamos abordar isso. Esse julgamento duplo se reflete nessa visão, e a primeira mostra a colheita dos eleitos para a bênção, e a segunda, a colheita do ímpio para o lagar da ira de Deus. Eu estou repetindo isso para mostrar para você que no final da história há uma diferença, há uma separação qualitativa entre o povo de Deus e aqueles que rejeitam a Deus. Isso é crucial para que eu e você possamos entender qual é o projeto, o propósito de Deus. Vejam que essa diferença é evidenciada hoje pela reação à palavra de Deus. Talvez você já precise desde já colocar no seu coração a diferença que há entre você e alguém que rejeita, despreza a palavra de Deus. Ela é uma diferença que não se reflete, não é mostrada só aqui. Entre você que é crente e o outro que é ímpio, que está curtindo aí as coisas do mundo. Não, essa diferença vai continuar até o dia do julgamento final. E ao chegar o julgamento final, esses dois grupos serão bem distintos. E a única forma, a única maneira de você saber que estará nessa turma reunida para a salvação é quando você evidencia receber a palavra de Deus pela fé e viver uma vida de frutos piedosos no Senhor. É a sua vida agora que determina o seu destino na eternidade. E essa colheita veio porque a seara já amadureceu, ou seja, todos aqueles que precisavam ser alcançados pela graça de Deus o foram. Essa é a ideia do amadurecimento. Lembrem-se que no outro texto ele diz que será pregado este evangelho a todas as nações e então virá o fim. Ou seja, há um período e nós não sabemos qual é esse período. Pode ser que Jesus volte antes da gente terminar esse culto. Pode ser que isso que está escrito aqui aconteça daqui 200 anos. Nós não sabemos por quanto estamos caminhando, estamos vivenciando a nossa fé. Estamos participando dessa história. E a fé ou a incredulidade, a entrega a Deus ou a rebeldia a Deus é que distingue esses dois grupos. O trigo recolhido para Deus e o joio que será queimado, quando de fato terminar essa época e chegar de fato esse tempo, e nós somos chamados para proclamar isso. Por quê, queridos? Porque através da nossa proclamação dessa verdade é que Deus estará trazendo aqueles escolhidos, aqueles a quem Ele quer salvar, através da pregação do Evangelho. É para isso que nós estamos aqui. Portanto, ser salvo é ouvir pessoalmente a voz de Cristo e entender que Cristo está falando de mim, quando Ele diz, segue-me, como disse lá para Mateus na coletoria. Quando Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, quando Jesus disse lá em João. Eu sei que eu sou de Jesus quando eu ouço essas palavras e eu me identifico com essas palavras e eu vou atrás de Jesus e eu vivo como discípulo de Jesus. Não é uma questão que falar, pastor, eu vou ter que esperar Jesus voltar para saber se eu vou ser salvo. Não, queridos, não é isso. Nós sabemos, nós temos essa certeza, porquanto fomos alvos da morte expiatória de Jesus lá na cruz, no nosso lugar. É quando eu entendo que Jesus morreu por mim lá na cruz,
E isso fez com que ele conquistasse a minha salvação. E entendendo isso, eu me rendo a ele, eu me entrego a ele, eu passo a viver segundo os princípios da palavra dele. E aí sim, as evidências da salvação se mostram quando eu sou alguém dócil a Deus. Talvez você diga, mas pastor, se eu estiver então longe da palavra de Deus, se eu estiver fora da igreja, se eu estiver rebelde e etc., eu não sou salvo. Eu não estou afirmando isso, porque muitos crentes talvez ainda precisam ainda de uns apertos, né, de Deus, umas correção, uma disciplina. E Hebreus capítulo 13 fala isso, que nós recebemos disciplina porque somos filhos, e quando nós fugimos da presença de Deus, Deus tem o hábito de nos puxar para Ele com cordas de amor, mas às vezes para fazer isso, Deus de fato nos disciplina porque é o nosso Pai, e todo pai corrige o filho a quem tem. Então, se você está vivendo uma fase de rebeldia contra Deus, contra a igreja de Deus, fase de não estar voltando à sua Bíblia, pautando a sua Bíblia pela palavra de Deus, o alerta é esse: Jesus está prestes a voltar, e quando Ele voltar, é que nós estaremos de fato sendo recebidos por Ele nessa dupla colheita, e nós precisamos estar cientes de que fazemos parte da primeira colheita. A segunda lição que nós aprendemos, e agora eu quero voltar no verso 13, porque o verso 13 vai falar que essa colheita é promovida para a nossa felicidade. Vejam que o verso 13 é um texto que nós usamos muito, é o ofício fúnebre, né? Toda vez que você lê, eu falo, isso aqui, né, é igual aquele hino, que é junto ao trono de Deus preparado. A gente sempre liga esse hino a velório, né? Mas o hino não tem nada com velório. Tem sim, tem a ver com velório sim, porque de fato os irmãos que partiram para a glória, mas é um hino de exortação. Inclusive nós precisamos cantá-lo fora de velório, né? É um hino de exortação, de conforto para o nosso coração. E o texto, versículo 13, diz isso também. Porque ele diz que bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Preste atenção, ele não está dizendo que nós vamos ser bem-aventurados quando Jesus voltar. Não, mesmo antes dessa ceifa, os crentes são bem-aventurados quando desde agora morrem no Senhor. Analise o seguinte, gente: a morte em si não é bênção. A morte, ela é fruto do pecado, condenação pelo pecado que nós vemos desde lá do jardim do Éden. O homem, Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida eterna, e a morte em si não é bênção, é uma punição ou uma consequência natural do pecado que atinge os bons e os maus, os crentes e os rebeldes a Deus. Agora observe a bênção de Cristo sobre aqueles que enfrentam a morte com Ele. Aí mostra essa diferença, porque para o cristão a morte se torna uma bênção, é uma maldição que se torna em bênção. É isso que ele está dizendo: bem-aventurados que morrem no Senhor. E esse talvez é segundo motivo pelo qual nós precisamos estar atentos à nossa fé. Porque pode ser que Jesus demore 200 anos para voltar. Mas nós não vamos ter 200 anos mais de vida, gente. Nossa vida é breve. Conforme a gente brincava aí com alguns irmãos que até já partiram, né? Ninguém sabe o nosso lugar nessa fila. Quem é o próximo a enfrentar a morte? É por isso que, quando nós olhamos essa questão, a diferença entre o crente e o não crente, é que para o cristão a morte é uma bem-aventurança, a morte é uma bênção. Vejam, o crente ele está vivendo em guerra com o mundo, o diabo e o pecado. E essa nossa guerra é terrível, e vocês sabem disso, porque nós lutamos e o inimigo maior parece que está dentro de nós. Parece que não é nem o diabo, é a nossa própria natureza humana, corrompida e decaída. Enquanto que o incrédulo está em paz com o mundo, o diabo e o pecado, mas ele está em guerra com Deus.
porque você não tem como se manter neutro nessa guerra. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do mundo, do diabo e do pecado. Lembre-se daquela anedota, daquela piada que alguém contou, do camarada que estava entre o céu e o inferno, em cima do muro, e os anjos do céu disseram: venha para cá, venha para o lado de cá, e os diabos e seus anjos lá, calados, tranquilos. E aí o camarada em cima do muro disse: escuta, vocês não vão pedir para eu ir para o lado de vocês, não? E o diabo disse: não, o muro é nosso. Você já está do nosso lado ao estar em cima do muro. E essa é a realidade. Não existe um muro onde você possa ficar em cima. Ou você de fato está com Deus, ou você está contra Deus. Ou você está debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus, ou você está à disposição do diabo para entrar na sua vida, mudar os seus conceitos e acabar com tudo que você tem, porque ele vem para roubar, matar e destruir. E muitas pessoas brincam com isso. E muitas pessoas levam isso na brincadeira, na piada, e vão enrolando na sua vida espiritual, e vão enrolando na sua vida cristã, e não sabem o quão grave é aquilo que eles estão fazendo. E ele fala então daqueles que morrem no Senhor. Morrer no Senhor é aqueles que concluem a sua peregrinação nessa vida confiando em Jesus Cristo para a salvação. Talvez a gente pudesse também estar lembrando de que aquele que morre em Cristo, ele tem um triunfo no final, porque ele viveu para isso. Ele viveu com Cristo, ele viveu para Cristo, e finalmente ele vai viver com Cristo. E aí nós temos essa descrição de que, imediatamente após a morte, a alma é separada do corpo, e depois vão se reunir na ressurreição final, quando Jesus voltar, é o que a palavra nos instrui. As almas dos crentes estão com o Senhor, e não é errado você afirmar que os crentes estão com o Senhor, porque estão. Tanto é que existe um texto de Apocalipse que nós já estudamos, das almas dos mártires, e nós aprendemos isso. A ideia que se tem da teologia católico-romana do purgatório não tem um pingo de argumento ou de fundamento bíblico. Ou você está com Cristo no exato momento em que você morre, ou você está na perdição eterna no exato momento que você morre, a despeito do seu corpo estar sepultado, mas um dia haverá a ressurreição dos mortos, todos, inclusive aqueles que estarão sendo ressuscitados para a perdição. Portanto, um crente não pode falar em morte súbita, nenhum crente passa por isso. Morte súbita, não, o crente passa por glória súbita, porquanto no momento em que ele morreu, ele se encontra na glória. No momento em que ele morreu, ele se encontra com o Senhor. E tem um detalhe importante nesse texto, que ele mostra que o crente descansa das suas fadigas. Que fadigas? Todas, inclusive essa guerra que nós travamos com a gente mesmo, no nosso coração, das tentações, das lutas, das falhas, que às vezes pecamos, pedimos perdão pelos pecados, participamos da ceia do Senhor, somos restaurados, começamos de novo o processo de santificação, e o nosso coração ainda olha para trás, a nossa natureza humana corrompida ainda nos atrai para o pecado, e vez por outra nós vagamos aqui de novo, e quando o irmão que está dirigindo a liturgia, quando está cantando e diz vamos confessar os pecados, a gente senta nesse banco, abaixa a cabeça e diz: pequei de novo, Senhor. Pequei de novo. São essas tribulações, são essas fadigas também que nós ficaremos livres quando nós morremos no Senhor. Porquanto ficamos livres da nossa natureza humana decaída, corrompida, as canseiras, as enfermidades. Quantos irmãos sofrem com câncer hoje mesmo? Peço oração pela igreja para o reverendo Potenciano, né? Carlos Potenciano, de Anápolis, perdeu a esposa hoje, agora à tarde faleceu a esposa do reverendo Potenciano,
lá de Anápolis, estava internada no hospital, muito tempo, bem grave a situação dela. E aqui também enfrentamos tantos irmãos que estão internados, estão passando por tantas lutas na saúde. A palavra diz que eles são bem-aventurados porque descansam das suas fadigas. E nós precisamos ter isso em vista. A segunda bênção que tem aqui nas bem-aventuranças é que as nossas obras nos acompanham. E aqui nós precisamos entender. A base da nossa salvação é o que Jesus fez por nós lá na cruz. É por isso que, tendo pagado o escrito de dívida que era contra nós na cruz, nós não perdemos a salvação. Porque o que garante a nossa salvação foi o que Jesus fez lá na cruz. Não é a minha fé, não é a minha fidelidade. Pastor, então eu posso ver de forma relaxada? De forma alguma, pelo contrário. Aquele que entende que a despeito dos seus pecados, das suas deficiências, ainda assim, Deus o amou a ponto de enviar o seu Filho na cruz, como que tem coragem de viver no pecado depois de conhecer essa verdade? É claro que não, queridos. Isso nos desafia a nos entregar cada vez mais ao nosso Senhor. Saber que Ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores e ainda o somos. Quando éramos rebeldes. E é a morte de Jesus na cruz que garante a minha salvação. Agora preste atenção. A Bíblia fala também do nosso galardão, que nós não sabemos o que é. A Bíblia não explica direito isso. Mas de alguma forma é um tipo de situação quando parecido com aquilo que o Evangelho traz. Jesus diz: ajuntai para vós tesouros no céu. Algo que através da minha fé cristã eu vou também tendo obras. Vejam que as nossas obras não ganham a recompensa da vida eterna, mas o texto diz que ela traz recompensas na vida eterna. Vejam que as nossas obras não vão na nossa frente para garantir a nossa entrada no céu. Não, elas nos acompanham. A entrada no céu é garantida por Jesus. É garantido pela graça de Deus. É por isso que ele diz: as vossas obras os acompanham. E Jesus não está falando aqui de grandes e famosas conquistas cristãs. Não, ele está falando de todas as nossas obras que nós fazemos no dia a dia. Talvez para você entender um pouquinho isso, a gente possa usar uma ilustração, talvez até simplista. Mas quando a Júlia do pastor Carlos vai lá na escola, ou aqui na igreja, na classe, e ela pega o lápis de cor e faz lá um desenho, né, tão simples, e ela corre e leva, entrega para o pastor Carlos. Se fosse eu ou outra pessoa, olha, mas que desenho mais mal feito, riscou tudo fora de lugar. Né? Uma criança não sabe, não tem coordenação motora. Mas é essa a opinião que ele tem? Baba. Tem que limpar o queixo. Porque foi a filha dele que fez algo para ele. E ele recebeu aquilo como sendo uma coisa muito preciosa, muito bonita. Porque foi a filha que entregou para o pai. Então, amados, quando nós temos ações de consagração, nós temos ações de obediência, é o mesmo princípio. Deus se alegra por nós. Aí nós lembramos daquele texto de Isaías 53. Depois você pode ler o texto, não temos tempo agora. Aquele texto fala do servo sofredor, que ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós estava ele. Lá no verso, acho que 11, ele diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus morreu por nós e vai nos salvar. E as nossas obras acompanham a gente quando nós nos encontrarmos perante Ele. É por isso que outro texto diz que quando chegarmos diante do Senhor, nós precisamos ansiar por ouvir a palavra: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Por isso, quando você vem aqui na igreja e na hora da Santa Ceia, na hora do momento de confissão, mesmo tendo pecado, você curva diante de Deus, você se quebranta diante do seu Pai, e mesmo tendo cometido os pecados, você se arrepende desses pecados, isso alegra o coração de Deus. Assim como a Júlia alegra o coração do Carlos quando leva um desenho para ele. É por isso que qualquer atitude que você tem, quando você perdoa o seu irmão, quando você intercede pelo outro, quando você pratica a palavra, são coisas tão simples, mas o nosso Pai Celestial se alegra. Na linguagem de Isaías 53:11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, como se Deus olhasse do céu, como se Jesus olhasse do céu para a minha vida e pensasse assim: eu sofri tanto, paguei um preço tão alto pela vida do Saulo, mas eu estou satisfeito. Mas eu estou satisfeito. E a minha oração, queridos, sempre é essa. Diante dos meus pecados, quando eu coloco-me diante de Deus, eu sei que Jesus morreu na cruz, foi por causa desses meus pecados. E nós precisamos estar cientes disso, para que nós possamos viver uma vida de santidade. O último bloco do texto vem falar que a grande colheita, ela é promovida para juízo dos ímpios. E aí vem o outro anjo, ele mostra no verso 17, saiu do santuário que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, e um anjo que tem autoridade sobre o fogo, talvez aí falando do papel de julgar, porque o fogo na Bíblia sempre é visto como julgamento, que aliás a gente precisa tomar um cuidado muito grande com a teologia do fogo, porque a ideia de que tem que vir fogo do céu, o fogo do céu, via de regra, ele vem como julgamento. Mas pastor, lá no Atos 2, lá quando o Espírito Santo foi dado, não foi fogo, não foi não, queridos. Ali foi línguas como de fogo, não era fogo. Quando a Bíblia fala de fogo é para queimar a palha, é julgamento, que aliás é o que tem aqui também. Veja que o ímpio, ele não é colhido por Jesus, perceberam isso? A primeira colheita é Jesus que faz, mas a segunda não. Jesus não colhe o ímpio para o julgamento, é feito pelos anjos. Enquanto Jesus está imediatamente envolvido na salvação do seu povo, pessoalmente, o julgamento dos ímpios, dos rebeldes, não envolve o contato pessoal de Jesus. Não há como evitar esse julgamento, porque ele é automático. Querido, preste atenção, se os seus pecados não foram punidos sobre os ombros de Jesus, eles serão punidos sobre os seus ombros. Se Jesus não é o seu representante na cruz, você vai ter que se virar com os seus pecados diante da justiça santa de Deus, e esse é o problema que tem nesse texto. Tem um texto que nós temos que ler agora, lá em João capítulo 3, porque ele é muito claro com relação a isso que estou mostrando aqui. João capítulo 3. Nós conhecemos muito bem o 16, né? Todo mundo sabe de cor. Mas lá no 36, ele diz assim, João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. É algo automático, não depende do seu comportamento. Então, pastor, eu posso ver do jeito que eu quiser? Pode, mas se você for um filho rebelde, Deus vai te disciplinar. Mas a sua salvação é garantida pela graça de Deus lá na cruz. Agora preste atenção no resto do versículo. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus.
É por isso que você fala assim, então se eu creio em Jesus, então eu tenho a vida, eu posso me manter rebelde. Não, porque ele já liga as duas coisas. Ele diz, quem crê é salvo, quem se mantém rebelde, não. É impossível você crer e manter-se rebelde. Porque se você crê que Jesus morreu na cruz por você, você jamais vai ser rebelde. Pelo contrário, você vai se entregar a Jesus. Você vai se entregar à graça de Deus. E ele diz que aquele que se mantém rebelde não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram a oferta do Evangelho de Jesus, merecerão plenamente esse julgamento. Eles não precisam ser levados para o julgamento, porque eles já estão debaixo do julgamento. Essa é a ideia. A colheita da ira é a consequência do desprezo da graça de Deus enquanto viviam, enquanto tiveram acesso. Aqueles que deixaram de obedecer a Deus, que aqueles que zombaram e às vezes até afligiram o próprio povo de Deus, jamais passarão impunes, queridos. Jamais sobre eles tem a ira de Deus. O lagar, que é onde se pisa as uvas, para extrair o suco, né, eram algumas pedras onde se faziam ali uma espécie de uma bacia, e enchia de uva, e as pessoas pisavam as uvas, certamente com os pés lavados, né? E eles iam pisoteando as uvas, e tinha lá o receptáculo que o suco da uva escorria e caía num outro recipiente. Então ele mostra essa ideia de pisar como sendo algo que ele mostra aqui, foi pisado o lagar da cólera de Deus. Não é colheita para a salvação, mas colheita para a ira de Deus, que é o que já estava previsto lá em João, capítulo 3, e em vários outros textos que falam da ira de Deus. É difícil a gente imaginar isso, eu sei. As pessoas às vezes têm uma dificuldade, ficam em choque quando falam da ira de Deus, da descrição bíblica da ira de Deus. Parece que essas imagens, elas estão fora de lugar com a ideia de um Deus amoroso. Mas observe que é exatamente por causa do amor de Deus pela justiça e pela verdade que ele responde tão violentamente ao mal. Às vezes nós achamos que Deus é amor, no sentido de que Deus é bonzinho e Ele não está nem aí para os nossos pecados. Não, queridos, não é isso. Aquele que está rebelde contra Deus é alvo da ira suprema, absoluta e soberana de Deus. Sabe o que leva a gente a ter essa dificuldade de entender essa ira de Deus? É porque nós não temos repulsa pelo pecado como Deus tem. Nós não temos repulsa pelo pecado como nós deveríamos ter. Não há nada mais odioso aos olhos de Deus do que um pecador contumaz e rebelde. Tanto é que na lei do Velho Testamento, o filho que era rebelde contra os pais era apedrejado em praça pública. A rebeldia contra os pais e contra Deus, muito mais. Lembre-se que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso por causa de um pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Deus tirou ali os descendentes de Canaã, foram amaldiçoados por geração por um pecado. Moisés deixou de entrar na terra prometida por um pecado. Ananias e Safira foram mortos por um pecado. O pecado é grave diante de Deus. Nós é que nos acostumamos com o pecado. Nós é que tratamos o pecado como sendo uma falhazinha nossa e tal. Todo mundo é pecador, né, gente? Fazer o quê? Mas Deus não olha desse jeito. Deus tem uma repulsa contra o pecado. Nós, quando ficamos acostumados e confortáveis com o pecado, temos que entender que esses pecados são terríveis para um Deus perfeitamente santo, justo, para cada um segundo o que merece. Deus é extremamente e totalmente justo, tão justo
que para salvar a nós, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Talvez alguém fale, escuta, mas Deus não poderia simplesmente ter perdoado e apagado os nossos pecados, como se apaga uma lousa lá na sala de aula? Para que esse negócio todo de sacrifício e etc? Por causa da justiça de Deus. O amor absoluto de Deus leva Deus a nos amar, mas a justiça absoluta de Deus leva Deus a não permitir que o nosso perdão fosse dessa forma. Por isso que Ele manda o Filho, porque lá na cruz, Jesus cumpre as duas coisas. O amor absoluto de Deus nos salva, e a justiça absoluta de Deus é cumprida, porque alguém morreu no nosso lugar. A ira de Deus que estava sobre a nossa cabeça foi desviada para cima de Jesus, e Ele sofreu no nosso lugar. Aquele que não tem Jesus como Salvador não tem esse desvio da ira de Deus. Ele tem que enfrentar a ira de Deus. E como o salário do pecado é a morte eterna não é uma morte que você morreu e vai ficar morto para a eternidade toda. Não, é uma morte que não tem fim. Ela começa e não termina. Você fica eternamente morrendo, vamos dizer assim. A ideia da morte é eterna. Então, quando nós olhamos esse texto, nós temos que entender que a pregação do Evangelho é urgente. Porquanto aqueles que estão sendo rebeldes contra Deus, estão ofendendo um Deus santíssimo. E nós precisamos entender que esse julgamento de Deus, ele virá. Alguns detalhes do texto a gente tem no verso 20, que o lagar foi pisado fora da cidade, que é a ideia da rejeição envolvida no julgamento de Deus, porque esse julgamento ele é feito fora dos distritos da aliança, da cidade da salvação de Deus. E também o texto fala que e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, e é o texto que eu disse para vocês, a gente não sabe o que é isso. Não há uma explicação para isso. Possivelmente os leitores, para que esse texto foi escrito, tivessem um discernimento maior. Porque ele diz que o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Como nós aprendemos, Apocalipse não é para ser interpretado de forma literal. Porque se fosse de forma literal, você vai ter que entender 1.600 estádios. É em torno de 300 quilômetros, que se você pode fazer uma ligação, que é a distância entre o extremo norte e o extremo sul. O extremo norte, o extremo sul, né, da Palestina, e talvez possa mostrar que nesses 300 quilômetros o sangue se foi levantado até a altura dos freios dos cavalos, né, e portanto algo, talvez 1,5 metro, aí você fica imaginando que horror de cena é essa, mas esse é um sentido figurado. Possivelmente possa mostrar a agressividade desse ato, desse julgamento final que acontecerá, a extensão dele, que seria toda a Palestina, ou então poderia estar se referindo também, amados, ao quadrado de 40. Como disse, nós temos muita simbologia em Apocalipse, nos livros proféticos também, inclusive os do Velho Testamento. 4 é o número da terra. Você pode ver, por causa dos 4 cantos da terra, sempre se refere à terra como o número 4, como significando a terra. E 40 é o número da punição. Tanto é que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto. Quando alguém era criminoso, era condenado a ser chicoteado em praça pública, era 40 chibatadas que ele recebia. E assim, pode ser que 4 vezes 40 aqui dá 1.600, etc. Agora, nós não sabemos de fato o que é isso. Todos os teólogos tentaram entender isso, não compreenderam. Vamos ter que esperar chegar no céu e perguntar lá para João, o que era isso, afinal de contas, meu filho? Que ninguém entendeu. Mas isso também não vem ao caso, porquanto o restante do texto ele é muito claro acerca da penalidade, do peso desse julgamento de Deus sobre aqueles que se permanecem rebeldes contra o nosso Deus. Queria trazer aqui 3 aplicações para a gente encerrar essa meditação. A primeira aplicação é que nós, cristãos, somos lembrados aqui de que temos que estar dispostos a ser diferentes das pessoas que não conhecem a Deus, porquanto o nosso fim
é diferente. Se o nosso fim é diferente, o nosso meio também. Nós precisamos estar cientes disso. Quando você lê o Salmo 73, você vê Asaf, quando escreve o Salmo 73, ele se ressentia da dificuldade de viver uma fé obediente como o nosso. Ele dizia, por que eu que sou crente, passo tantas lutas, tantas dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, e o outro lá que é ímpio, que aborrece a Deus, que é rebelde contra Deus, anda de carro novo, tem todos os bens que ele quer, tem saúde pra caramba, e não passa por essas lutas. E quando você estuda o Salmo 73, você vai ver que a virada da opinião dele é quando ele chega lá na frente, e ele diz, até que entrei no santuário de Deus, e vi o fim deles. Ou seja, amados, nós precisamos ter cautelosos. Nunca inveje o ímpio, por mais que eles pareçam desfrutar de uma vida alegre, sem problemas, cheio de fotos bonitas no Facebook e no Instagram. Jamais inveje um ímpio, querida. Nunca. Você não é desse mundo, você não é ímpio, você tem um destino final abençoado por Deus, e os meios também, agora, a nossa vida. Nós precisamos aprender a nos alegrar nisso, que ao invés de ficarmos, vez por outra, aborrecido, mas por que a pessoa que nem conhece a Deus está lá, vivendo bem, passeando na praia, feliz da vida, e eu estou aqui no trabalheiro, o máximo que eu consegui em Caldas Novas, e ainda assim passo 3 meses pagando lá a estadia lá do clube. Alegre-se nisso, queridos. Alegre-se nessa diferença. Não inveje a vida dos ímpios, não tente viver como eles, não tente fazer as mesmas coisas. Você é diferente, você é salvo, você tem a bem-aventurança de andar com Jesus. Celebre, assuma essa diferença. Eu sei que de vez em quando as mães, os adolescentes têm que lembrar isso para eles, né? Quando eles, mas todo mundo faz, a mãe diz, você não é todo mundo. E de fato, assuma isso, assuma a sua fé, seu compromisso com Deus, não como sendo um fardo, que droga que eu sou crente, né? Aí não posso também fazer essas coisas. Não, é com alegria no coração, eu sou salvo por Jesus, eu fui alcançado pela graça de Deus, porque os seus passos não são escorregadios como aquele que não tem a Deus. Existem vários salmos que mostram isso, que aqueles que estão longe de Deus vivem uma vida boa, mas basta Deus estremecer a mão um pouquinho, eles já ficam aterrorizados. É diferente até quando você vai num velório de não crente, num velório de um crente, você vê essa diferença. Portanto, viva essa diferença. Se você pertence a Cristo, lembre-se que Ele o separou agora, não só para ser salvo quando você morrer ou quando Ele voltar, mas que você possa continuar a sua salvação, viver a sua vida de salvação aqui. Segunda lição, a aplicação que quero fazer. Nós precisamos urgentemente alertar o ímpio do julgamento que em breve acontecerá e o terror da ira de Deus. Lembre seus amigos, seus parentes dessa ira de Deus. Jamais tente esconder essa ira de Deus para amenizar o Evangelho, para tornar o Evangelho mais palatável. Não, a palavra é essa. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Simples assim. É alvo da ira de Deus. Mas pastor, se eu falar isso para as pessoas, elas vão achar ruim, elas não vão querer saber de Deus exatamente por causa disso. Não, querido, se você não falar isso, você está sendo desonesto com seus amigos todos. Você está enganando os seus amigos. Você está mostrando para eles que eles podem viver uma vida sem Deus, podem viver rebeldes a Deus, que não tem problema nenhum. Isso não é verdade, porque eles estão sendo alvos da ira de Deus, e a menos que a salvação de Deus, através de Cristo Jesus, da graça de Deus, trabalhe o coração dele, e ele seja convertido, e ele busque a Deus em arrependimento, ele é alvo da ira de Deus. Não tem um meio termo nisso.
Que, aliás, deixo aqui até o alerta para aqueles que estão aqui, que porventura não conhecem, não têm certeza da salvação ainda. Lembre-se disso. Você está aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra dura, porque é a realidade do que nós temos aqui. Não afrouxe, não tente adoçar o Evangelho. O Evangelho é isso, que Jesus morreu pelos pecadores, morreu por nós sendo ainda pecadores, e que aqueles que se mantêm rebeldes contra isso são alvos da ira de Deus. Mas aqueles que se quebrantam diante de Deus são alvos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. E finalmente, se você já é crente, mas tem vivido uma vida desleixada com a sua fé, perdão dos seus pecados é algo urgente. Você precisa mudar o seu procedimento. Urgentemente. Você precisa andar nos caminhos de Deus. Você precisa voltar atrás. Você precisa saber que através da cruz você vai descobrir que Jesus sofreu a ira do Pai que estava destinada a você, para que Ele possa reuni-lo na vida eterna, mas que hoje você precisa viver à luz dessa realidade, de buscar agradar a Deus, de buscar seguir os passos da palavra de Deus, porquanto para isso nós estamos aqui, para ser alvos da graça de Deus. E aquilo que disse, quando nós vemos no culto e confessamos os nossos pecados, com o nosso coração quebrantado, por mais que às vezes você fala, mas pastor, eu estou pedindo perdão a Deus, eu já fiz isso o mês passado, e se eu pecar de novo, saiba que a graça de Deus é sobre aqueles que se arrependem dos pecados e decidem de forma séria a não pecar novamente, mesmo se voltar a cometer pecado, porquanto a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. O que nós não podemos fazer é cometer pecado, pedir um perdão fajuto, sabendo que vou pecar ou planejando o meu próximo pecado, porque de fato Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa falsidade. Mas quando nós nos curvamos e sinceramente nos aproximamos de Deus, com o nosso coração quebrantado, aí é diferente. Deus nos recebe, Deus nos restaura, Deus nos estabelece. E um dia vai chegar esse momento quando nós não teremos mais esse risco de pecar novamente, porquanto Deus estará nos livrando dessas nossas canseiras. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.